Eu sou Carlos Galdino e hoje tenho como convidado Rodolfo Oliveira. E vamos lá. Está começando o Politicast. Para o pessoal que está ouvindo entender melhor, eu acho que até agora já deu para entender bastante do que é o PCB, né, enquanto partido e posicionamentos políticos. Mas para ficar ainda mais claro, eu preparei aqui alguns pontos. Eu queria saber a posição do partido sobre alguns temas específicos. Pode perguntar. Bom, primeiro eu vou falar de um que eu puxei agora, porque você falou há pouco tempo e eu achei que era interessante ver isso, que é religião. Porque o comunismo, no senso comum, por conta da época da União Soviética, é entendido como avesso à religião, aquela ideia de que religião é o ópio do povo, e contrário é até proibitivo da religião, né? Qual a posição do PCB? Pois é, então a gente falando dessa análise histórica aí, a gente tem que entender até qual era o papel também da instituição igreja naquela época, né? Que realmente assumiu um papel contra-revolucionário, né? Então a gente vai ter um movimento comunista que ia combater essa institucionalização da religião. Mas o que acontece? O PCB hoje é um partido laico, né? A gente não tem religião, não defende nenhum tipo de credo, mas também não proíbe nenhum militante de ter a sua religião. Então, por exemplo, eu sou católico, né? E nem por isso eu sou... A gente tem as intrigas, né, dentro do partido, né? O pessoal que tira onda e tal, né? Porque a gente vai encontrar sempre os ateus que são dentro desses grupos, né? Mas nada de impeditivo, né? Cara, mas está numa época muito boa para ser católico e comunista, né? Com o Papa atual. O Francisco está sendo maravilhoso, né? Realmente Se fosse na outra gestão. Realmente o Francisco foi divinamente inspirado ali naquele conclave ali que elegeu ele, porque que eu colocava. Está sendo realmente uma surpresa contra-hegemônica muito positiva e internacional, né? O Francisco. Muito do que fala que o comunismo persegue a religião é pura intriga da oposição, né? É pura difamação que os movimentos conservadores, né, que pregam aí a manutenção do status quo, tentam fazer para difamar entre os meios populares. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a lei que garante a liberdade de credo foi de autoria de um comunista, foi de autoria do Jorge Amado. Isso é um fato que ninguém conhece, né? Então, quando tem aí setores que estão dizendo que o comunismo quer o fim da religião, vai acabar com as igrejas e tal, a gente vai ver que na prática não é assim. Inclusive, até a difamação do próprio marxista, do Marx. Você vai encontrar o Marx defende a liberdade de religião. Por exemplo, quem lê a questão judaica, né? Um texto, não é um dos mais famosos de Marx, por isso é pouco conhecido, mas quem lê a questão judaica vai ver lá que Marx também está criticando o posicionamento, né, de um autor alemão, né, o Bruno Bauer, que achava que, ao falar dos problemas da religião, né, que causavam, vai dizer que a religião devia ser abolida por decreto do Estado, né, em resumo, né, fazendo um resumão geral das ideias do Bauer. E o Marx vai dizer que não, religião não se abole por decreto. Você não tem como querer assinar um decreto e querer que a mente da outra pessoa mude. O Estado ele tem que ser laico, mas garantir, respeitar a liberdade de credo de cada pessoa, né? Então, aí nesse sentido, falando de religião, o PCB não tem nada contra quem tem a sua religião ou quem não tem a sua religião. Todo mundo tem espaço dentro do partido, né? Aí está a autocrítica que a gente faz ao que a institucionalização representa, né? Por exemplo, a gente vai ter a teoria da prosperidade, que algumas igrejas evangélicas pregam, né? Que é um cunho liberal que a gente tem aí, né? Uma legitimação do capitalismo, das opressões, enfim. Então a gente não deixa de fazer a autocrítica da religião como uma forma de opressão, quando a partir do momento que ela se institucionaliza, mas a gente também reconhece que o fator, por exemplo, místico da religião de importância para a luta, né? Porque muitas vezes quando um militante está desesperado, sem saber o que fazer, busca um reforço na fé. Isso, até a gente, por exemplo, em alguns movimentos, por exemplo, como o MST, é muito presente essa questão do misticismo. O pessoal que está lá sofrendo no campo, ainda está lá acreditando, não, mas Deus vai ajudar. O lema da CPT, né, é que Deus ajuda quem se organiza.
Então, realmente, a fé pode ser um instrumento também para tocar a revolução aí, né? Tocar fogo na burguesia. Só que defendendo a posição light, nesse caso. O impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff foi um golpe ou não? Então, institucionalmente a gente foi um golpe, né? Foi uma articulação nos bastidores lá do governo para tentar derrubar, causar, enfim, uma exceção dentro do próprio regime democrático. Só que o PCB não foi às ruas para defender o Fica Dilma. Por que a gente não foi? Porque, historicamente, né, desde que a gente rompeu com o PT ainda no primeiro governo Lula, antes mesmo dos escândalos mensalão, quando o PT mostrou que não era uma proposta de rompimento com a burguesia, né? No início de 2004, quando o PCB rompeu com ele, a gente denuncia que o PT virou um partido da conciliação da ordem, né? Ainda demorou muito, né? Pois é, 2004, porque ele só se elegeu por causa daquela cartinha, né, que ele se comprometia com o capital. E alguns setores internamente é porque também tem os períodos congressuais, né, do partido e tal. Mas, enfim, foi uma questão de maturação realmente do PCB. E até, sempre quem é até ex-militantes do PT, né, que a gente encontra em conversa de bar, né, que a gente tem, eles falam que existia na época, olha, o Lula está se alinhando à burguesia, mas é para enganar, quando chega lá ele vai mudar as coisas. Tem militante do PCB do PT, aliás, que acreditava piamente nisso, né? Quando o PT mostrou que não ia fazer isso, aí que realmente veio a desilusão, né? Mas enfim, o PT rompeu, né, com essa política. Ia ser um estelionato eleitoral bonito, né? Mesmo assim, o apoio do PT não foi esse apoio condicional e tal, acreditar que o projeto democrático popular do PT era o correto. Não, foi uma questão tática, né? O Lula era quem tinha, dentro da esquerda, quem tinha maiores chances de chegar ao poder, né? Então, toda a esquerda no Brasil apoiou o Lula, não foi só o PCB. Então a gente rompeu e denunciou, né, a política de conciliação de classe do PT. Então tá aí, durante os dois governos Lula, um meio governo Dilma, né, que a gente teve aí, o PT escrachando a classe trabalhadora. Dilma, né, porque desde que ela assumiu que não deixa ela fazer nada. Governar. Mas enfim, durante todo esse período tá lá, o PT massacrando a classe trabalhadora, aplicando um projeto que era do PSDB, o projeto que foi derrotado. Mas aí quando toma um pé na bunda da burguesia, agora é golpe? Como assim agora é golpe? Então, a gente vai esquecer tudo que o PT fez? Então não, olha, a gente não deixa de reconhecer que é um golpe que, dentro da democracia burguesa, é um prejuízo significativo, né? Mas a gente continua a defender que a saída é pela esquerda. O PT hegemoniza hoje a esquerda brasileira, mas ele nem sempre foi hegemonia. Como eu falei, o PCB durante todo o século XX foi o partido hegemônico. Foi as ditaduras que cortaram esse papel e o processo golpista interno, né? Enquanto isso, o PT da década de 80 que se construiu como uma hegemonia. Então, a própria hegemonia hoje do PT é algo que foi construído. Então a gente coloca que é possível sim construir uma hegemonia contra o que está posto aí, né? Então a gente defende que a saída é pela esquerda, é fortalecer as instâncias populares, fortalecer, por exemplo, durante essas greves gerais que a gente teve aqui no Brasil, essas duas últimas greves, em vários locais do país, quem articulou esse movimento foram fóruns que conglomeraram vários partidos, sindicatos, movimentos sociais. Isso, se a gente dá organicidade a esses setores, é um comitê do poder popular. Então a gente fortalecendo esses setores, a gente consegue fazer uma contra-hegemonia à burguesia, né? Sem defender uma saída institucional de conciliação de classe como é o PT. O PCB encara o aparente crescimento dos, como é que eles chamam, think tanks, né, de liberalismo econômico pelo mundo, que no Brasil, inclusive, nos últimos anos, deu uma fortalecida braba. Talvez ficar até como não, ameaça ou não pensaram a respeito. Talvez não do liberalismo até, né, porque, por exemplo, o Trump é uma aberração que não é liberalista assim não, porque ele estava focando em fechar os Estados Unidos, né, aquele discurso dele, né, até o que o Gramsci diz. É o que o Gramsci diz, né, quando a sociedade chega a uma determinada etapa, onde o novo ainda não nasceu e o velho ainda não morreu, surgem os monstros, né? Então é aí onde a gente tem hoje os monstros que tem hoje aí, por exemplo, um Trump da vida, né?
que no país que é o país mais industrializado do mundo, né, os Estados Unidos, uma proposta de se fechar, né, começa um certo fechamento econômico, né, uma proposta, a gente vai ver outros locais como na Ucrânia, partidos nacionalistas como fascistas. Não só econômico, surgindo, né? A história do muro lá que ele falou que vai fazer com placas de captura de energia solar. Então, é uma política de segregação mesmo, né? Segregação racial, nacional, nacionalista, né? Enfim. Então, dentro desse período de crise, o que é que acontece? Os setores que estão defendendo a ordem, se a gente pode interpretar assim, os setores que estão tentando manter essa sociedade de crise caem de legitimidade. A própria população não acredita mais no conto de fadas que o PT está defendendo ou que o PSDB defende, por exemplo. Então, quem insiste nessa política vai acabar perdendo espaço, vai entrar em crise. Então, é nesses períodos que a gente tem a contra-hegemonia. A gente vai ter tanto a esquerda, realmente esquerda, né, que é o pessoal de extrema esquerda, dizendo que o caminho é X, mas também a extrema direita defendendo que o caminho é Y. Então, da mesma forma como a gente vai ter lá durante a crise de 29, o nazismo se apresentando como alternativa e a extrema esquerda, por exemplo, na Alemanha, se apresentando também como alternativa, a gente vai ter o social-democrata lá defendendo a conciliação de classe, perseguem a extrema esquerda, exterminam a extrema esquerda e quem ganha com isso é a extrema direita, né? Se a social-democracia estava em falência, a extrema esquerda não era alternativa, quem se apareceu lá foi o nazismo, né? A terceira via, que na verdade é o mesmo defensor do capitalismo, né? Para quem diz que nazismo é de esquerda, né? É bom reforçar que é o mesmo sistema capitalista que defendem, né? E ainda mais desumano, né? Com menos liberdade democrática, com mais perseguição a quem contesta o sistema. Então, a gente, de certa forma, né, tem essas avaliações, né, dentro do partido, aí onde a gente tem as contribuições dentro dos setores, né, que analisam a conjuntura dentro do partido, e que a gente tem, nesse momento, o crescimento dos fascismos no cotidiano, né? Os militantes nossos usam esses termos para representar essas aberrações que surgem na sociedade, né? Onde a gente tem se a sociedade está em crise, o Estado não dá legitimidade a um determinado setor, ele vai buscar por fora do Estado uma legitimidade. A gente vai ver, por exemplo, os setores da extrema direita, que tem uma pauta extremamente conservadora para a sociedade, começando a aplicar ela, por exemplo, em casos de homofobia, de agressão física, de assassinato, enfim, e aos poucos essa extrema-direita que estava nas sombras, né, obscura, ela está se mostrando. Por exemplo, Bolsonaro da vida, ele representa um setor que antes estava calado na sociedade, que é um setor realmente extremamente reacionário, conservador, que agora está aparecendo em cena, está querendo se colocar como uma alternativa à classe trabalhadora. E se realmente a esquerda não responder, eles vão tomar proporções cada vez maiores, né? Então é por isso que a esquerda não pode largar de forma alguma o trabalho de base. O principal erro do PT foi realmente não investir em trabalho de base, né? Foi largar todas as bases sindicais, sociais que ele tinha, né? Pois é, no período em que tinha o poder, né, econômico na mão, estava dominando o país, tinha os holofotes, as atenções da sociedade para o partido, né, eram grandes, devia ter aproveitado o momento, mas não. O que a burguesia avaliava? Ora, o PT é importante que ele esteja lá porque ele está conciliando, segurando os operários para não fazer greve, os servidores públicos para não fazer greve. Agora, a partir do momento que apassivou de tal forma a classe trabalhadora, que basicamente não ia ter importância a presença do PT ou não, foi quando a gente tem um golpe para botar um governo puro sangue da burguesia. E qual foi o resultado? O PT não conseguiu organizar nenhuma greve geral no país, né? Teve toda a esquerda participou da construção dessas greves gerais. E na época do impeachment isso não foi possível, né? E fora Temer? Fora Temer, né? Esse discurso do fora Temer representa fora toda essa institucionalidade que está aí, né? Esses retrocessos da classe trabalhadora que o Temer vem implantando. Todo né? esse governo puro sangue da burguesia, né? Pois é, não é um fora Temer pelo volta Dilma, né? Como a gente tem setores aí
que apostam só nessa via institucional. E o fora Temer pelo Vem Maia. Aí é horrível, né? Porque Aí é foda, né, realmente velho? quando a gente bota a contradição com alguns partidos de esquerda aí, né, que a gente conhece muito bem, que Algumas dissidências, né? algumas dissidências, né, aí dentro do partido, que realmente apostam numa via extremamente reacionária, né? Inclusive localmente, né? Por exemplo, o que é apoiar? O que significa um apoio aos calheiros aqui? O que é que tem de avanço para a classe trabalhadora um apoio ao governo dos calheiros? Não tem. Então realmente é um problema ter uma linha teórica dessa, uma linha tática dessas. Internacionalmente, qual a posição do PCB sobre a Venezuela? Pois, Tá Venezuela acontecendo lá? realmente é uma conjuntura explosiva, né? O que a gente avalia aqui, ou o chavismo, o movimento chavista, né, radicaliza o processo, né, porque historicamente o chavismo não rompeu com a burguesia, né? Ele foi um governo enormes progressos na Venezuela, no sentido de alfabetizar a população, de direitos sociais, mas que manteve o capitalismo funcionando dentro do país. Tanto é que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, né? Eu lembro de um episódio do podcast que o Zamiliano, que é do Revolution, né? Estava participando, que alguém falou sobre comunismo e falaram da Venezuela. Ele disse comunismo, vírgula, que a propriedade privada lá na Venezuela Isso, dá muito aí bem, existe. obrigado. Pois é, né? Então por aí, os caras né? não radicalizaram o processo, né? Então nesse momento, onde a gente tem a crise do chavismo, depois da própria morte do Chávez, né, que a gente teve esse impacto, onde os setores reacionários, que é também uma conjuntura internacional, né? A gente teve o golpe no Paraguai, o golpe no Brasil, a burguesia internacional, Honduras Antes do também, Paraguai, isso, Honduras antes do Paraguai. Então a gente tem a burguesia internacional querendo acabar de vez com todo os governos progressistas que encontram. Por quê? Porque vai representar um aumento de lucro, né? O capitalismo internacionalmente está em crise. Nesse momento de crise, a burguesia vai buscar explorar a mais-valia de onde puder, o lucro de onde mais puder ter acesso a isso, né? E onde principalmente ela pode fazer isso retirando direito trabalhista, aumentando jornada de trabalho, flexibilizando o trabalho. Com essa modernização da trabalhista. É os espíritos de novos tempos, né? Como o relator da reforma trabalhista lá na Câmara de Deputados falava. O Brasil tem que se adequar aos novos tempos. Será né? que isso foi referência aos tempos modernos do Chaplin? Com certeza, Se né? for, dá pra concordar, né? Pois é, então é um discurso. Então, internacionalmente a burguesia vem tentando derrubar todos esses governos progressistas e as conquistas sociais para garantir um aumento do lucro, né, da mais-valia. Então, dentro da Venezuela, o que a gente tem é tentar derrubar realmente os governos chavistas para implantar um governo puro sangue também da burguesia lá. Então, ou o chavismo lá radicaliza o processo, socializa os meios de produção, ou realmente vai ter um problema, né? Aí é onde está as especificidades históricas de cada país. Por exemplo, no Brasil, o exército brasileiro é extremamente reacionário. Na Venezuela não, a gente tem um exército nacionalista, né? Um de setores militares, inclusive no golpe de Chávez, quando tentaram derrubar o Chávez em 2002, o exército foi lá e impediu o golpe. Então, Justamente. realmente é importante esse trabalho de base, né? Por exemplo, o chavismo investiu em milícia operária. Então a gente tem milícia chavista que está disposta a ir para a luta armada para defender o governo. Por isso que os Estados não fizeram intervenção ainda. Porque não tem base para sustentar isso. Dentro da Venezuela, a maior referência nossa, né, para falar da Venezuela que a gente tem é o PCV, né, o Partido Comunista da Venezuela. Então a gente compartilha muito das análises que eles fazem. Então esse plebiscito que está acontecendo na Venezuela é realmente uma tentativa de radicalizar a Revolução Bolivariana. Então tem lá o PCV apoiando o plebiscito, a proposta do plebiscito, nesse sentido de que tem que realmente ampliar na saída pela mobilização de massa, né? E não numa saída conciliatória aí de apostar na democracia burguesa, né? No via eleitoral. Então é nesse sentido que a gente tem acompanhado de perto nesse processo da constituinte, né? Na Venezuela, porque vai ser o decisivo da Revolução Bolivariana, né? E realmente a Venezuela, assim como Cuba,
representa um simbolismo enorme para os setores progressistas aqui na América Latina. Então a sustentabilidade daquele regime, daquele país, vai representar uma mudança enorme na correlação de força internacional aqui na América Latina. Certo. E qual a posição do PCB sobre a China? É e a China é interessante, né? Porque é dita comunista, mas é um dos países mais capitalistas que tem hoje. É sempre complicado fazer análise internacional, justamente como teve muita desarticulação no movimento comunista internacional, a gente tem pouco contato com experiências de outros países. O que acontece com a China? A gente tem, de certa forma, um capitalismo de Estado, né? Isso não é uma avaliação que eu faço, né? Não é uma posição que o partido defende assim. Então, que a gente também pode tentar estudar, né? Como é o capitalismo chinês, né? Eu não tenho muitas referências para falar da China, mas a China, inclusive, você vai encontrar setores de livre mercado, né? Zonas de livre mercado, onde você encontra McDonald's, onde você encontra multinacionais que vão para a China explorar a mão de obra barata, e o próprio governo chinês que mantém uma exploração da mão de obra da China. Então é até onde a gente é importante não perder de cena o debate do marxismo para discutir o que é o socialismo. O socialismo tem que garantir a emancipação humana. O trabalho, né, que é o que nos humaniza, quando ele é expropriado por outro, ele acaba gerando todo aquele processo de alienação, né, onde o trabalhador não se reconhece no trabalho, onde o produto do trabalho não expressa uma relação, as relações sociais, enfim, toda a discussão que tem dentro dessa questão da alienação. Então a exploração, a manutenção da exploração do trabalho na China não representa uma emancipação humana. Eu posso fazer essa crítica à China por manter, de certa forma, uma economia de capitalismo de Estado, né? Onde a gente tem um Estado que é um governo do Partido Comunista Chinês, né? Que não perde as rédeas já do processo, mas que se burocratiza também, né? Por exemplo, dentro do stalinismo, o stalinismo faz muito processo de depuração, que é o quê? Dissidência interna tem que ser perseguida, expulsa, expurgada do partido, né? Isso é muito prejudicial. Dentro do PCB, como eu falei, a gente permite que o militante divija da posição do partido, né? Ele tem que manter aquela posição individual dele. Claro que externamente ele vai publicizar o que o partido tirou de linha. Mas a gente não vai expulsar alguém do partido porque a tese dele perdeu. Então isso realmente empobrece o partido, empobrece o movimento comunista. Então é um dos problemas, né, de burocratismo que o movimento chinês tem, né? Enfim. A organização do PCB, além do partido, tem outros movimentos, né? Uhum. Incluindo o JC que você falou, até falou um pouco, né? Que ela, pelo que você disse, embora eu acho que não deixou claro explicitamente, mas pelo que você falou, ela é muito antiga também, que você falou que ela foi desativada no período da ditadura, então ela é anterior à ditadura. Então é importante, né, também falar um pouquinho da OJC, né? A OJC, né, que é a União da Juventude Comunista, é a juventude mais antiga do Brasil também, né? É uma juventude velha. Pois é, então ela foi fundada em 27, 5 anos depois da fundação do PCB, né? Porque o PCB já viu a importância de ingressar entre as juventudes, né? Então ela surge como uma organização que vai tentar aproximar o Partido da Juventude. Então, o JC é uma das frentes de massa do PCB, como eu falei, para atuar no movimento estudantil, movimento de jovens trabalhadores, movimento de cultura. Por exemplo, durante o período do stalinismo predominando no movimento comunista internacional, houve o norte teórico de que a gente tem que priorizar o movimento sindicalista, o obreísmo, que a gente pode se classificar, essa corrente teórica. Até, por exemplo, dentro de uma época no partido, só podia ser dirigente quem fosse do movimento sindical. Professor intelectual não podia ser dirigente do partido por uma orientação da Internacional, da Terceira Internacional. E isso, de certa forma, favoreceu o crescimento dentro do meu operariado, mas, por outro lado, empobreceu teoricamente o partido, né? Aí onde ele vai pagar o erro histórico disso de apostar em um nacional desenvolvimentismo, né, de aliança com a burguesia, como a gente já falou. Mas hoje o PCB, devido a todo esse processo de aprendizado histórico que a gente tem, a gente de forma alguma vai relegar, por exemplo, o movimento feminista, né?
de forma alguma vai renegar que existe racismo na sociedade. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, o coletivo feminista classista Ana Montenegro, né, que aqui a Tassiane faz parte. Aí tem o coletivo do movimento negro, né, que é o Minervino de Oliveira. Né, o Minervino foi uma liderança histórica do PCB, né, Bem como a Ana Montenegro. assim como a Ana Montenegro, né, que foi também participou uma das principais representantes desse processo pela continuidade do PCB, né, durante essa tentativa do golpe em 92, da extinção do partido em 92. A gente tem o coletivo LGBT comunista, né, que a gente está tentando articular os homossexuais, né, os trans, a população LGBT, né, em geral, que a gente faz a discussão, que também são classe trabalhadora. Dentro de todos esses coletivos que a gente discute, olha, a opressão, não adianta, por exemplo, se no caso do movimento feminista, amanhã as mulheres tivessem a mesma igualdade de direitos dos homens, a mesma igualdade de salário, acabasse o machismo, mas a mulher ainda ia ser explorada enquanto classe trabalhadora. Então não tem como a gente desvincular uma coisa esses movimentos da questão de classe. A população LGBT, por exemplo, mas por outro lado também não tem como engessar essas lutas por conta Isso. dessa Por falta exemplo, de avanço a opressão feminista é anterior ao próprio capitalismo, se a gente for analisar. É porque tem gente que tem essa posição, né? Dizer, você fica defendendo o feminismo, não faz sentido hoje porque a gente tem que lutar contra o capital de modo geral. Mas não, né? A posição não é essa. E aí onde está? Que socialismo as lutas serem que a gente paralelas. defende? É um socialismo onde vai continuar batendo na mulher, onde a mulher vai continuar submissão ao homem? Então é socialismo para quem? Pois é. Para a mulher que não vai ser, né? Então, realmente é a discussão que a gente coloca. Aí, voltando à população LGBT, elas estão nos setores mais marginalizados da classe trabalhadora. Então, eles estão aí para atender uma demanda de mão de obra barata do mercado, também de certa forma. Então, além desses coletivos, a gente também tem, como eu falei, coletivo Ana Montenegro, Minervino de Oliveira, LGBT comunista. A gente também tem o movimento sindical, né? Claro, a gente não vai relegar o movimento operário. E a gente atua no movimento sindical através da unidade classista. A unidade classista não é uma central sindical, um sindicato, é uma corrente sindical. O que é isso? É defender a nossa perspectiva política dentro do sindicato, para fazer disputa no sindicato, construir uma direção em oposição às burocracias existentes. Então a unidade classista é a nossa frente sindical, né? E a gente também tem a tentativa de ainda maturando, né, de outras frentes de massa, como por exemplo o coletivo Gregório Bezerra, que é o de luta pela terra, né? Que a gente está aproximado da pauta de reforma agrária. E a gente ainda tem outros coletivos que estão se construindo, ainda se articulando. O coletivo, por exemplo, é o movimento indígena, que é uma pauta específica, né? Porque não é só reforma agrária. E é outra turma que está sofrendo horrores nesse Pois governo. é. Então, mas é o que o PCB nacionalmente ainda está maturando, né? Construindo. Efetivamente consolidado, a gente tem o Minervino, o Ana Montenegro, o LGBT comunista em alguns estados. Efervescência, né? O partido. Isso, realmente. Pois é, nesse período aqui, enquanto os outros partidos, a maioria a gente tem aí um regresso, né, principalmente o PT, esses partidos da conciliação de classe, o PCB é um dos poucos partidos que a gente está conseguindo crescer, justamente pelo acerto da nossa linha teórica, né? E aí, a gente, como eu falei, a gente não relega de forma alguma a participação nos setores oprimidos, das minorias, né, como a gente chama da sociedade. Esse é um exercício de imaginação, né? O que se de repente a sociedade virasse e a maioria expressiva da sociedade se alinhasse aos ideais do PCB, de modo que se conseguisse empreender praticamente tudo que o partido quisesse, qual seria o cenário utópico, né, do futuro utópico do Brasil, do mundo, assim, para o PCB? Eu acho que é um pouco óbvio pelo que a gente falou até agora, né? Mas o que a gente pretende realmente, com a proposta do partido, realmente crescer entre as massas, né? Um partido de quadros que vai se massificar com o passar dos anos, né? Então, isso é algo até da perspectiva do que é um partido leninista, né? Porque a gente, até buscando Marx vai dizer que o pensamento dominante em uma época é o pensamento da classe dominante. Então, se a gente for dizer, olha, o movimento de massa está aí, a linha da massa é seguir o senso comum, né? Tanto é, por exemplo, no junho de 2013,
a gente vai ter quem deu a linha foi a Rede Globo, né? Foi a principal orientadora da linha política que aqueles movimentos tomaram, né? Que aí vai ter ganhar força os movimentos da direita, como o MBL, né? Como Vem Pra Rua. Tem um episódio do Anticast muito bom falando disso. Relativamente recente. Que eles falam de como no começo foi espontâneo, mas como foi apropriado, né? O movimento logo nos primeiros dias. Tentou articular para tomar de conta, né? E de certa forma tem até um debate sobre se foi ou não espontâneo, porque a democracia brasileira é muito recente, né? Em comparação a outros países aí. Então, os descontentamentos sociais eles estão aí, o pessoal está guardando, remoendo, chegou um ponto que estourou. Então é um espontaneísmo que tem uma raiz histórica que motivou isso. Mas os relatos assim mostram uma mudança do perfil das pessoas que estavam participando, da forma como eram convocadas os atos pelo pessoal do MPL, né, que é do Passe Livre. Isso, do Movimento E Passe como Livre. Estranhamente começou a ser chamado, né, por gente que não era do Movimento Passe Livre. Assim, é estranho o negócio, né, o que aconteceu ali. Mas enfim, voltando, justamente nessa perspectiva, a população vai tender a seguir o senso comum, né, que é o pensamento da classe dominante. Então aí onde entra o papel do Partido Revolucionário, onde ele vai estar lá no sentido de direcionar as massas, no sentido de disputar a consciência de classe da classe trabalhadora. O PCB hoje a gente não tem a gente não se coloca como o protagonista dessa, a gente se coloca, olha, somos o baluarte da revolução, somos o partido revolucionário que vai fazer a revolução no Brasil. Não, a gente não tem essa ilusão, esses desvios aí vanguardistas, né, que a gente pode chamar assim. O PCB, uma interpretação que nacionalmente o PCB faz olha, a Revolução Brasileira, ela tende a ser uma revolução de uma coalizão das forças da esquerda. Não tem como, pelas próprias dimensões continentais do país e na situação que ele se encontra, né? A gente aponta para uma organização com os vários setores da esquerda que a gente tem aí, né? Quem é que vai ser a força mais hegemônica desse processo, a gente ainda não sabe, né? Até porque é difícil ser a força de esquerda mais atuante em um estado, já é difícil, né? Você garantir ser a força mais atuante em todos os estados, né? do país também do Brasil. Numa conjuntura como a gente tem, é muito difícil. Então o mais provável é que em um estado uma das forças seja mais atuante, em outro estado vai ser uma outra, né? Exatamente. Então a gente não se coloca como o partido que vai levar a revolução, não, a gente defende que a gente vai prezar pelo crescimento nosso, a gente se tornar realmente uma alternativa para a classe trabalhadora, mas no sentido que a gente não forma para menosprezar a aliança com outros setores que estão no nosso campo. A gente tem setores do PSOL, do PSTU, do MAS, do PCR, enfim. São organizações de esquerda que estão no nosso campo da aliança, que não apostam numa aliança de conciliação. Você vai ter corrente do PSOL que aposta, né? Que vão puramente pela linha da institucionalidade, mas outras não. Então a gente defende uma organização a gente tem, por exemplo, chamou um ECLAT, um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora e dos Movimentos Sociais, né? Justamente para começar a fomentar uma alternativa pela esquerda, né? E uma alternativa da conciliação, que é a proposta que o PT, que o PCdoB apostam aí. Mas digamos que tudo dê certo. Qual seria o futuro? Onde está. O comunismo não se implanta, o comunismo se alcança, né? Não diz, já vamos implantar o comunismo. Não, o comunismo é um resultado da transição socialista, do Estado que se procura se autodestruir, né? A teoria da dissolução do Estado. Então é isso. Obrigado aos dois pela participação no episódio. Queria dar alguma mensagem final, Não, é isso, né? Também agradecer, né, ao espaço, né, o pessoal que escutou até o fim, né, o áudio. Quem quiser conhecer o PCB, quem quiser conhecer o JC, né, que a gente falou um pouco da UJC, mas é a nossa frente de massa, né, que a gente atua principalmente no movimento estudantil, mas também de jovens trabalhadores, de cultura. Quem quiser conhecer o PCB, né, ou os seus coletivos, que aí novamente é importante ressaltar, os coletivos do PCB são coletivos partidários, né? Mas não necessariamente quem está, por exemplo, no Montenegro é obrigado a entrar no PCB. Não, a gente tem a linha classista, a linha política do PCB, né? Que a gente vai defender para o movimento feminista.
Quem é simpatizante pode militar no movimento do Luana Montenegro e tal, mas não necessariamente precisa vir para o PCB. Então, quem quiser se aproximar do partido pode começar por uma frente de massa, né? A gente não está afiliando todo o pessoal aí, né? Enfim, a gente só quer realmente quem vem com o interesse de ser militante. E quem quiser nos encontrar pode entrar em contato pelas redes sociais, por e-mail, né? Enfim, em cada estado você procurar, sei lá, municipal ou comitê regional do PCB ou da UJC e a gente entra em contato, né, para fazer essa articulação. E fora Temer, né? É isso. Política faz parte da vida e até a próxima. Até a próxima. Você acabou de ouvir Politicast.